Olá, seja bem-vindo ao MagnetiCast, o podcast onde nós iremos falar sobre marketing de conteúdo e todas as estratégias voltadas para a atração de clientes nas redes sociais, principalmente, e também a segunda parte disso, a continuação, que são as vendas, a conversão. Afinal de contas, um sem o outro bem feito não funciona muito bem. Então, esse é o episódio piloto do nosso podcast. Estamos aqui, Sabrina e eu, para iniciar esse processo. E eu vou começar pedindo para minha parceira se apresentar. Muito bem, obrigada, Vi. Super animada aqui com o MagnetiCast, o episódio piloto. E eu sou a Sabrina Moreira, eu sou especialista em vendas, sou vendedora, uma eterna vendedora, sou psicóloga também de formação e sou criadora do método Vendedor Estrela, que é um método de treinamento de vendas que já ajudou várias empresas, várias equipes comerciais a vender com muito mais propósito, com muito mais técnica e com muito mais eficiência. E eu também sou diretora-geral da Escola de Líderes do IBRAXIX, que é o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes. E para a gente falar sobre o tema de hoje, que a gente preparou um tema bem especial aqui, já contamos qual é, eu quero que a Vi se apresente para nós. Por favor, Vi. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho também, né? Eu sou jornalista, sou especialista em marketing de conteúdo, tenho uma empresa há 7 anos que produz conteúdo online e offline para as redes sociais, sou também professora da graduação no curso de marketing digital e da pós-graduação em comunicação em meios de expressão corporativo. E agora estamos também, além de mentora, agora também como podcaster? Podcaster também, né, Vi? Por quê? Porque a gente tem assuntos aqui que são pertinentes à realidade de muitas pessoas, muitos empresários hoje com as redes sociais possibilitaram que muitas pessoas muito boas tenham voz, né? Pessoas não tão boas também têm voz, mas a nossa ideia aqui é ajudar essas pessoas para que possam vender com mais eficiência e criar o seu conteúdo com muito mais eficácia também e aparecer aí nas redes sociais de forma muito mais profissional. Então, por isso, a gente pensou, né, Vi? Qual que é o primeiro tema que a gente vai trazer aqui para o nosso podcast? E, você quer falar? Bom, a gente entende que as pessoas, antes de tudo, elas têm dificuldade de vir para as redes sociais para expor, né? Normalmente é um pouco de até pudor de vir se expor nas redes sociais. E aí vem a primeira questão. Por quê, né? Por que as pessoas têm tanto medo de vir para as redes sociais? Então, a gente pode começar contando, assim, que hoje em dia as redes sociais, elas democratizaram muito a voz. Todos têm voz nas redes sociais, né? Com isso, há de tudo. Então, tem tanto o conteúdo sério, o conteúdo que você realmente pode ali confiar, porque está vindo de uma fonte séria, de uma fonte boa, uma fonte que sabe o que está dizendo, mas tem também as fake news, né? Sim. Tem também as pessoas que se fazem, se posicionam como uma autoridade, mas, de certa forma, a autoridade não tem nada. Muita gente, inclusive agora com as inteligências artificiais, que buscam um conhecimento muito raso ali para poder desenvolver um conteúdo, para poder desenvolver um raciocínio e com isso, se bem apresentado, porque sim, as pessoas podem não ter o domínio do conhecimento, mas podem sim ter o domínio ali da estratégia de conteúdo e conseguir com isso se posicionar como autoridade, passam uma impressão de que são pessoas ou profissionais confiáveis, quando na verdade não são. E é uma questão de forma e conteúdo, né? Que é o que eu sempre falo. Então, muitas pessoas dominam a forma, porque é teoricamente mais fácil para esse perfil, mas não tem um bom conteúdo, não tem densidade de conteúdo. E eu acho que até o termo que se usa, né, influenciadores, é muito pertinente, porque de fato as pessoas influenciam, mas não necessariamente elas ensinam algo que seja propagável, né, que seja de fato provindo, como você falou, de uma fonte confiável, né? Então temos essas armadilhas, por isso que a gente tem uma super especialista para nesse podcast, sempre trazer as melhores dicas, inclusive eu sou muito aluninha dela, tá? Eu sigo, eu tenho a sorte de ela ser minha amiga, então eu mando dúvida para ela sempre, enfim, é ela que me ajuda ali com muitas coisas, vai me ajudar muito mais a partir de agora, então que bom que a gente pode contar com uma fonte confiável, que é a Vi. E é uma troca, né, Sá? Porque eu falo assim, que eu sou ótima para vender no sentido de mostrar o que eu faço, mas na hora de falar, meu serviço custa tanto,
na hora de fechar a venda, de fechar o negócio, aí eu também sou aluna da Sabrina, então. Então, é realmente uma coisa muito complementar à outra. Mas então, voltando à pergunta, né? Por que que as pessoas têm tanto medo dessa exposição? Têm tanto medo de ir para as redes sociais? Vamos pegar um histórico aí das redes sociais nos últimos 15, 20 anos, né? Começamos lá atrás com o Orkut, onde as pessoas estavam ali muito para a socialização mesmo. Aliás, bom pensar nisso. Rede social é um ambiente para socialização. Não tinha influenciadores naquela época do Orkut, né? Não tinha ainda. Tinha os blogs começando a aparecer, blogs e vlogs, que aí sim surgiam alguns influenciadores, mas no Orkut especificamente não era essa a finalidade. Os blogs, só pegando o gancho, os blogs e vlogs exigiam mais conteúdo mais denso, né? Porque o blog era de texto, né? O vlog tinha que fazer um vídeo completo, então exigia mais da pessoa que queria participar daquela rede social. Como uma hierarquia, como uma autoridade, ela precisava construir algo um pouco mais denso do que hoje em dia, né? Exatamente. Concordo. E aí, no Orkut, era muito palhaçada, né? Era muita brincadeira ali, as comunidades, exatamente. E, inclusive, foi daí que veio o termo comunidade, porque a gente percebe, sabe, o seguinte, eu lembro de uma comunidade que era o Eu Odeio Segunda-feira, né, ela era uma comunidade super famosa, Eu Odeio Segunda-feira, era um Garfield, não sei se você se lembra. Lembro. Então, por quê? Naquela não participava dessa, tá? Naquela comunidade, pessoas que não gostavam de segundas-feiras, se juntavam, se uniam, elas tinham ali um gosto comum, que é o que a gente chama também de clusters. Então, são as pessoas que têm afinidades comuns. Isso no offline, para a gente entender melhor o que é um cluster, o que é a comunidade em si, vamos pensar, por exemplo, numa marca como a Harley Davidson. Né? Que é uma comunidade de pessoas que tem ali um gosto, uma afinidade por motociclismo, e não só por motociclismo, mas por aquela marca especificamente, é um estilo de vida. É uma questão de pertencimento àquele estilo de vida, exatamente. Não é apenas um produto. Exatamente. Depois do Orkut veio o Facebook, que tinha muito disso também, mas no Facebook as comunidades elas não eram tão fortes como eram no Orkut. O Facebook era muito mais um compartilhamento de notícias, uma exposição da vida pessoal, as fotos, né? Aquela coisa toda, os aniversários. Era uma rede social, inclusive, até hoje, para quem usa, um excelente lembrete de aniversários. Então, ela veio mais com uma finalidade social mesmo, né? E aí veio o Instagram e depois o TikTok, o Snapchat, todos esses. Falando do Instagram especificamente, que hoje eu falo que é a principal vitrine de negócios, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, o Instagram, ela veio inicialmente, o nome Insta, de instantâneo, para você mostrar o que é instantâneo, o que está acontecendo instantaneamente na sua vida, né? Veio muito com essa finalidade do visual, da foto bonita, do vídeo depois, né, bonito, aquela coisa bem editada. Só que com isso, as marcas começaram a perceber que pessoas que se posicionavam ali defendendo as suas marcas, elas influenciavam pessoas, e aí vieram os influenciadores, como você falou. Eu costumo dizer, quando eu tô para fechar um negócio, que a gente produz conteúdo para ser reconhecido como uma autoridade naquilo que a gente está insistentemente falando. Depois eu vou explicar um pouquinho aí do histórico do marketing de conteúdo para você entender melhor um pouco disso. Legal. E então, influenciar pessoas. Influenciar a quê? A venda. E aí que eu entro te perguntando, por que, Sá, que as pessoas têm tanto medo de vender? Pois é. Bom, eu acho que pensando bem essa questão de exposição e de medo do ridículo e tudo mais, a questão da venda vai um pouco por esse caminho também. As pessoas têm medo de serem chatas, né? Então, isso a gente ouve muito as pessoas dizendo, né? Que tenho receio de ser chato, tenho receio de ser inconveniente, tenho receio de ligar para a pessoa num horário ruim, ou de parecer que estou desesperado para vender. Isso, os empreendedores passam muito por isso, né? A gente sabe o quanto que os empreendedores têm essa dificuldade de vender o seu próprio serviço.
Eu sempre falo, no meu perfil, inclusive, sobre os empreendedores que são da área de saúde, por exemplo, que são excelentes profissionais, mas eles não têm skills de venda, eles não sabem comunicar o quão excelente eles são, e com isso eles não conseguem conquistar essa confiança, muitas vezes, do cliente, para fidelizar e para conseguir indicação e tudo mais. Então, tudo passa pelo atendimento. E eu sempre falo que são pessoas nas pontas, né? Quando a gente fala de venda, e quando a gente fala de marketing de conteúdo também, tem alguém que está produzindo, tem alguém que está consumindo. E em venda é a mesma coisa. Existe um produto ou um serviço que está sendo comercializado, porém, são seres humanos nas pontas. E as pessoas não entendem o suficiente de pessoas. Elas não entendem de gente. Né? Hoje mesmo eu tive uma reunião pela manhã de um projeto que eu fechei, as clientes falando sobre isso, né? De, puxa, a gente faz o negócio direito, a gente tem um bom produto, o pessoal gosta do nosso serviço, a entrega é rápida, o que a gente constrói ali é bem feito, mas as pessoas reclamam do atendimento. Né? Então, o atendimento e a venda, e eu sempre vou falar isso, né, muito próximo, porque para você vender algo, você precisa primeiro atender alguém. Então, você precisa fazer um bom atendimento para isso gerar uma boa venda. E as pessoas têm medo dessa exposição. Elas têm medo de parecer que estão pedindo um favor, elas têm medo de parecer que estão sendo chatas, inconvenientes e insistentes. Mas, Sá, desculpa te interromper. Vendedor não é chato. Então, falando historicamente, isso mesmo que eu ia falar. Existiam, antigamente, os caixeiros viajantes, que eram aquelas pessoas que compravam, ou seja, traziam determinados produtos da colheita, né, de uma determinada cidade, e saíam viajando, vendendo pelas outras cidades, a cavalo, né? E essas pessoas enganavam muito os seus compradores. Por quê? Porque eles precisavam vender, tinham ali uma mercadoria ali na carroça para desovar, tinham um prazo, tinham um tempo, precisavam voltar para casa, precisavam fazer esse dinheiro, e então elas enganavam. Então vendia gato por lebre e assim por diante. Por quê? Porque naquela época não existia como reclamar. Você ia reclamar com o caixeiro viajante como? Se ele já tá, não se sabe onde, não tinha WhatsApp para falar, ô moço, seguinte, eu comprei um negócio aqui e não gostei do serviço. Então, desde então vem essa ideia do vendedor papudo, do vendedor insistente, do vendedor que quer manipular a situação e tirar vantagem do cliente. E isso é real, isso está na história e isso a gente vê acontecer até hoje, de fato. Então, quando você me fala vendedor é chato, alguns ainda são, porque eles ainda usam a venda como um benefício próprio e não como uma forma de criar uma relação e oferecer um serviço para o outro, um produto para o outro que de fato vai ser bom para ele, né? Então, essa história que eu detesto, detesto o clichê do, vendedor bom vende até areia no deserto. Eu falo, não, isso não é vendedor bom, isso é vendedor malandro. Porque o vendedor bom, ele vai vender o que o cliente precisa comprar, o que vai fazer diferença, o que vai ser bom para o cliente. Ele não vai vender areia no deserto, ele não vai vender geladeira para esquimó e todas essas analogias. Né? Então, quando você pergunta, mas vendedor é chato? Alguns ainda são. Então, por isso que treinamento, capacitação, vai fazer com que as pessoas vendam com mais propósito. Por isso que essa ideia de o porquê, e da pessoa saber e assumir mais a posição de vendedor, né? Porque vendedor, por muitos anos, foi aquela coisa, meu filho tá lá parado, sem fazer nada, arruma um emprego, nem que seja de vendedor. Né? Então, hoje em dia, as próprias redes sociais, eu vejo que elevaram muito a outro nível a profissão de vendas. Hoje tem que ter capacitação. O vendedor, ele é um profissional muito completo hoje em dia. Ele precisa ter muitas habilidades. Então, depende de cada um e das empresas e dos gestores e líderes que querem fazer com que a sua equipe seja um outro nível, um outro patamar, evitar com que os vendedores chatos se propaguem. Então, isso está muito na nossa mão, na mão da gente que vende, na mão da gente que lidera e na mão da gente que capacita vendedores. Interessante você colocar essa questão de que vendedor, do clichê, né? Vendedor bom é o que vende areia no deserto, né? Se a gente pensar um pouquinho nas redes sociais, um dos princípios do marketing de conteúdo é você fornecer conteúdo de valor para a pessoa. Então, é diferente da publicidade. Eu até costumo dizer o seguinte,
Eu sou jornalista por formação, me apresentei lá no começo, né? E eu iniciei minha carreira como assessora de imprensa. E o que difere a assessoria de imprensa da publicidade? A publicidade é aquela parte da comunicação, né? Aquela área da comunicação onde você diz que é bom. Onde você monta uma campanha, você monta uma peça publicitária ou várias, né? Um conjunto de peças publicitárias, onde você está dizendo ali que aquele produto é o melhor para você. Mas não... Você vende a ideia. Você vende a ideia, mas não necessariamente é o melhor para você de verdade. Até porque numa campanha publicitária, você tem todo um contexto. Sabe aquela história da família margarina? Então... A margarina, a propaganda onde criou essa história da família margarina, ela diz que a família unida, feliz, bonita, rica, é a família que consome margarina no café da manhã. E não necessariamente, não vou entrar aqui na discussão se é melhor manteiga ou margarina, mas não necessariamente isso seja uma verdade, né? Então ela constrói uma realidade para vender algo que é interessante para eles. Exatamente. Já a assessoria de imprensa, não. A assessoria de imprensa, né, usa do marketing de conteúdo para vender o teu cliente. Então, vamos supor, eu tenho um cliente que é a margarina, né? Vamos pegar o mesmo exemplo para fazer sentido. Então, eu tenho um cliente que é a margarina e eu preciso dizer que a margarina, eu preciso que aquela margarina seja reconhecida como a melhor margarina do mercado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou produzir conteúdo de verdade. O que é um conteúdo de verdade? É um artigo, é um release, é um vídeo, é um post, hoje em dia, né? Onde eu vou trazer os benefícios daquela margarina. Eu vou falar das vitaminas que ela tem, dos componentes, de por que ela é melhor que outras margarinas industrializadas. Tô chutando aqui, mas é mais ou menos isso. Ou eu vou produzir um caderno de receitas, onde eu vou trazer várias receitas que utilizam margarina em seu preparo. Isso vai gerar valor, né? Exatamente. E eu vou distribuir isso. Então, como assessora de imprensa, eu vou distribuir isso para os veículos, onde os veículos vão entender, que interessante, essa margarina aqui tem uma receita legal, então eu vou chamar ela aqui no meu programa de receitas e vou pedir para que ela desenvolva essa receita ao vivo aqui para a minha audiência. Então, isso é o que faz o marketing de conteúdo. Então, até já desmistificando, o marketing de conteúdo, que hoje em dia todo mundo fala, eu faço estratégias de marketing de conteúdo, como se fosse uma coisa exclusiva das redes sociais. E não é. Marketing de conteúdo existe desde que o mundo é mundo. Então, imagine o seguinte, lá atrás... Porque de fato é um termo que a gente usa mais recentemente, mas né? Não é. Lá atrás, quando não existia internet ainda, você já via receitas, por exemplo, quando você entrava no mercado e encontrava lá um livrinho de receitas, e todos os ingredientes dessas receitas você encontraria naquele mercado. Isso é marketing de conteúdo. Então, o marketing de conteúdo é isso, é você fazer, por exemplo, conceder uma entrevista numa revista falando das tendências de corte de cabelo para 2025. E aí você tá com isso vendendo o seu serviço, vendendo o shampoo, vendendo o secador, vendendo tudo que tá envolvido naquela matéria ali. Isso é marketing de conteúdo. Ou seja, tornar relevante aquele produto ou aquele serviço para o usuário. É isso? Dá para dizer que o marketing de conteúdo tem como principal objetivo essa relevância? Não tornar relevante, mas mostrar que é relevante, né? Então, até voltando um pouquinho na minha fala, quando eu disse que publicidade é a gente que paga para falar que é bom, a gente paga, a gente constrói uma campanha para falar que é bom. Na assessoria de imprensa, que utiliza a estratégia de marketing de conteúdo, ou no próprio marketing de conteúdo, eu produzo conteúdo insistentemente, eu vou empilhando conteúdo ali no meu canal, por exemplo, no meu Instagram, vários, para que quando a pessoa entre ali, ela entenda e ela mesma tire a conclusão de essa pessoa é boa? Ela realmente entende do que ela fala. Ela realmente entende o que faz. E mais, né? Ela aplica aquilo que ela vende. Porque é indispensável que você mostre ali nas suas estratégias de conteúdo a aplicação daquilo que você vende. Seja produto, seja serviço. Então... Isso, aliás, gera credibilidade na vida, né? Você mostrar que você vive aquilo que você prega, aquilo que você defende. Exatamente. Então... Inclusive, uma coisa bastante comum que eu ouço é
que o que me diferencia, muita gente que já me disse isso, o que me diferencia dos meus concorrentes é que os meus concorrentes não atuam nas redes sociais da forma que eu atuo. Por quê? Sabe aquela história do caso de ferreiro, espeta de pau? Muitos profissionais dessa área não sobram tempo, e eu entendo por quê, porque realmente é muito corrido, não sobram tempo para produzir o próprio conteúdo. Sim. Produzem o conteúdo dos outros, mas não produzem o próprio conteúdo. E às vezes fazem muito bem feito essa produção de conteúdo para os outros. Eu conheço, você me falou agora, eu me lembrei de uma profissional que eu conheço, que ela é ótima, excelente, mas realmente, você entra na página dela, é muito escasso, quase nunca tem stories, não tem. Então assim, ela acaba não conseguindo construir isso para ela. Só que eu tô falando isso na minha realidade, só que isso se aplica em qualquer realidade, né? Um cirurgião, por exemplo, que produz conteúdo ali, ele vai mostrar o serviço dele diariamente. Ele vai falar de cirurgia, mas não só na teoria, ele tem que mostrar na prática também. E assim, qualquer profissão, produto, serviço que você imaginar. Tá. Então, pegando esse gancho que você trouxe de o vendedor bom é o que vende até areia no deserto, o profissional de marketing de conteúdo bom é o que faz os outros entenderem que a areia é importante naquele ambiente que ele está ali. Muito legal. Ô, Vi, você falou duas coisas aí que dá para puxar para venda. Que é o seguinte, você falou agora no final a respeito dessa questão de construir o próprio conteúdo, ou seja, eu uso aquilo que eu prego, né? Eu faço o meu conteúdo. Em venda, eu recebo muito essa pergunta, sabia? É importante você usar o que você vende. Então, se você é um vendedor da Samsung, você não vai andar de iPhone, né? Se você é um embaixador de tal marca de um carro, você vai ter que usar aquele carro. Ótimo. Mas isso não é uma regra para o bom vendedor, porque o vendedor de lingerie, ele não precisa necessariamente ser mulher. Então, ele pode ser um homem que vende muito bem. Então, o segredo aqui, no caso de vendas, se você não tiver a possibilidade de usar o produto, porque você não faz parte daquele público-alvo daquele produto, você precisa entender, ler o cenário do teu público, você precisa entender quais são os melhores usos para você poder influenciar, para você poder apresentar esses melhores usos. Tá? Então, o vendedor que vai ser o melhor vendedor, ele vai saber fazer isso com qualquer produto que ele trabalhar. Por isso que, geralmente, vendedor bom, ele muda de segmento ao longo da vida. É muito comum isso acontecer. Tem segmentos que são muito fiéis, segmento de carro, por exemplo, é muito raro, né? Veja, pense aí se você conhece algum bom vendedor de carro que migrou de segmento. Por quê? Porque se identificou com aquele segmento e ficou lá. Mas é muito comum bons vendedores migrarem de segmento. Eu, na minha carreira de venda, eu já vendi várias coisas. Eu já vendi mídia, que foi, né, o último, enquanto eu trabalhava como executiva, então rádio, TV, mas eu já vendi máquina de construção, eu já vendi cosmético, eu já vendi roupa, eu já vendi várias coisas, porque as habilidades pessoais, as soft skills, né, as habilidades comportamentais que um bom vendedor tem, elas vão se aplicar para qualquer produto, para qualquer serviço. Então, isso vai fazer com que o vendedor também não seja chato, porque ele vai saber apresentar aquela ideia dentro do contexto daquela pessoa. Então, por que para você é bom? Eu não uso porque não faz sentido para mim, mas por que para você vai ser bom? O bom vendedor vai saber comunicar isso. E por que ele vai saber comunicar isso? Porque ele conhece a persona. Isso. É a persona. A gente chama isso no marketing de conteúdo de persona. O que é a persona? Não é o público-alvo. Muita gente confunde o que é público-alvo e o que é persona. Persona é uma pessoa que você extrai do teu público-alvo. Então, se eu digo assim, público-alvo, 15 mais. A persona tem 23. O público-alvo é um grupo e a persona é uma pessoa que representa. Isso. E aí, quando as pessoas me dizem assim, tá, mas como que eu vou identificar essa persona? Você tem vários caminhos para isso. O mais assertivo que eu indico é pegar literalmente um cliente teu, né? Vamos supor lá, eu tenho um cliente, vou falar de um cliente meu hoje, Fernando. Eu tenho o doutor Fernando. Quem é o doutor Fernando? É um cirurgião plástico que tem 38 anos, é casado,
não tem filhos ainda, é religioso, tem a fé dele e tal, Uhum. gosta de viajar, adora beber, comer bem, gastronomia. Eu começo a entender quem é a minha persona. E Uhum. quando eu entendo quem é essa minha persona, quando eu for desenvolver o conteúdo, eu não penso aleatoriamente num grupo de pessoas. Eu penso no doutor Fernando. Como que eu falo com o doutor Fernando? Uhum. Qual é o meu tom de voz com o doutor Porque Fernando? como o doutor Fernando representa tão bem o teu público-alvo, provavelmente se você conseguir atingi-lo, você vai conseguir atingir com mais facilidade todas as pessoas que fazem parte daquele público. Que ele Exatamente. Então, representa. exatamente. Então, quando eu, por exemplo, entendo isso, eu sei, inclusive, se eu vou ser mais formal, mais informal, se eu posso usar no meu texto um emoji, se eu não devo usar, se eu Uhum. trato por você ou se eu trato por senhor, e por aí Uhum. vai, se eu posso usar gírias ou não, né? Eu até Uhum. costumo brincar nas aulas, quando eu falo de persona, que eu tenho um case de persona dentro da minha casa, né? O meu namorado, ele tem uma loja de suprimentos para tatuadores. É um público totalmente diferente, assim. Uhum. É um público que, eu brinco assim, eles não almoçam, eles batem um rango. Eles não passeiam, eles dão um rolê, Uhum. né? É nós. Então, assim, é um linguajar diferente que eu não falaria com o doutor Fernando. Uhum. Mas com esse público aqui, faz sentido falar assim. Uhum. Então, você entendendo a tua persona, você entende o jeito que você dirige a essa pessoa. Mas como Uhum. você disse, não necessariamente você precisa usar daquele produto ou daquele serviço. Que é o contrário aí, no caso, por exemplo, dos embaixadores de marca, que a gente pode trazer esse assunto em outro Em outro. podcast. Uhum. Não, legal. E eu falei que eram duas coisas, né, que você comentou que me puxaram aqui o gancho, quando você comentou da margarina, né, de construir a publicidade e a propaganda constroem essa imagem de que as famílias ricas e belas consomem margarina e nem sempre isso é verdade. Existe uma coisa em todos os produtos que é uma proposta de valor. Então, um produto de alta qualidade, de menor qualidade, de maior preço, de menor preço, ele tem a sua proposta de valor. E o bom vendedor vai saber entender qual é a proposta de valor do produto, do serviço que ele está vendendo. E ele vai conseguir fazer os comparativos, se necessário, porque é muito comum, no momento ali da objeção da venda, que o cliente traga um comparativo, né? Ah, mas a margarina da marca tal é melhor. Ah, mas a manteiga, né? Então, o vendedor que entender qual é a proposta de valor do seu produto, do seu serviço, ele vai saber sair dessa, ele vai saber sair dessa objeção com ética, sem precisar mentir, que não, a minha é melhor. Não, a margarina é muito mais saudável do que a manteiga. Ele não vai precisar contar essa mentira, porque ele entende qual é a proposta de valor e ele vai saber dizer quais são as vantagens, quais são as características, os benefícios do produto dele. Muitas vezes, o produto que tem um preço menor, muitas vezes não, quase todas as vezes, né? Ele não tem a maior qualidade, isso, né, é incompatível. Então, quando tem uma maior qualidade, tem ingredientes mais caros, enfim, isso envolve necessariamente custar mais caro. Então, aí, né, quando a gente fala sobre isso, uma vez já me perguntaram, tá, mas então eu só vou vender o que é bom. O que não tem qualidade, o que é ruim, eu não vou vender. Primeiro, não é bom para quem? Para você, para o seu bolso, para o seu padrão de consumo, para o que você está acostumado? Para você talvez não seja bom. Agora, para um outro público-alvo, aí sim, aí pode ser muito adequado. Por quê? Porque eles estão procurando preço, não estão procurando a melhor qualidade. Vamos pegar a ração de gato, por exemplo. Tem a ração lá que custa R$120 o quilo e tem a ração que custa R$15 o quilo. Ah, mas a ração de R$15 é ruim. Ruim para quem? Né? Então, eu acho que é importante o vendedor saber que, para ele também fugir de ser chato, ele precisa ter muito claro qual é a proposta de valor do produto ou do serviço que ele está oferecendo. E você citou, Sá, uma área de atuação que normalmente não se muda, né? Que é a questão dos carros. Que o vendedor de carro... É mais comum a gente ver o comum. bom vendedor permanecer. Ele muda de empresa, mas não muda de segmento, né? Eu vejo isso acontecer também no ramo imobiliário. Verdade, e aí eu quero te contar uma experiência que eu vivi. Então, lá nos primórdios da civilização, eu fui corretora de imóveis.
É mesmo? Olha Fui só, corretora de revelações. Na época de faculdade, eu não vou falar o ano, senão eu vou entregar a idade aqui. Mas isso foi realmente lá nos primórdios da civilização. E aí, o que acontece? Eu vendia muito bem do ponto de vista... Eu apresentava muito bem os imóveis. Uhum. Isso eu fazia muito bem. Que é o que, paralelamente, hoje eu posso comparar com eu apresentar muito bem o serviço que eu presto através do que eu faço nas redes sociais. Então, lá, frente ao cliente, eu apresentava o imóvel de forma primorosa. Uhum. Porém, na hora de sentar e falar o valor do imóvel, para mim era incômodo eu dizer: esse imóvel vale R$1,5 milhão. Por Por quê? quê? Você sabe? Sei. Hum. Isso, na época, me foi explicado pela minha gestora. Ela me disse o seguinte: você se sente incomodada porque você não tem R$1,5 milhão para pagar nesse imóvel, mas a pessoa que está sentada na tua frente, ela tem R$1,5 milhão para isso, para ela esse valor é ok, está dentro da realidade que ela está imaginando. Mesmo assim, eu não me sentia confortável. E Uhum. resumindo, para você bem resumido, eu não vendi um imóvel. É Na mesmo? minha vida como corretora de imóveis, eu não vendi um imóvel. Eu captei vários imóveis, apresentei vários imóveis, aprendi a precificar imóveis, né? Mas vender, eu não vendi nenhum. E aí entra num ponto chave, que foi de onde nasceu, inclusive, a nossa parceria, né? Que é: ok, eu sei sim apresentar o meu trabalho até o ponto X. O ponto Y, que é a hora de falar do preço, eu travo. Uhum. Me dê dicas práticas agora, sabe? De como ultrapassar essa barreira e realmente conseguir vender com mais facilidade, falar de preço. Valor a gente fala lá na apresentação. De preço De mesmo, preço. dinheiro, Uhum. vamos fechar o negócio. Me dê dicas práticas sobre isso. Legal, legal. Isso que você falou é o que a gente chama de pensar com o próprio bolso. Isso muitos vendedores fazem isso, tá? Vendedor de ticket médio alto tem geralmente essa dificuldade. Bom, é uma questão de... Vamos mudar a perspectiva aqui da situação. Então, estava você lá apresentando um imóvel maravilhoso para uma família. Vamos desenhar aqui uma historinha. Um casal... casado há, sei lá, 2 anos, a mulher está grávida e eles precisam de um imóvel para criar esse filho, para essa família, né, florescer e crescer. Você tinha um imóvel caríssimo, segundo você, na época, né, que era muito adequado para a situação deles. Talvez eles fossem muito felizes naquele imóvel. Talvez aquele quarto seria perfeito para montar um quarto de bebê. Mas você se focou nessa barreira de, puxa, tá caro, tal. Inconscientemente, isso acontece num nível inconsciente, por isso que a tua gestora que te contou sobre isso, porque você não sabia o porquê, certo? Até hoje, né, assim, a gente trava na hora do preço, mas não sabe por quê. Se você focasse no quanto essa venda, que precisa ser por uma transação de compra e venda, não dá para ser generoso. A gente vive num mundo capitalista. Tudo que a gente tem, tudo que a gente consome, tudo que a gente tem acesso é uma transação de compra e venda, certo? Se você conseguisse focar, tirar essa ideia de eu estou vendendo, eu estou sendo chata, eu estou sendo inconveniente, eu estou enfiando a faca do imóvel caríssimo, e você pensasse: será que essa família vai ser feliz nesse apartamento? Será que eles gostaram? Primeiro, quando eu estava apresentando, eles gostaram, eles olharam, eles acharam bonito? Algum comentário que ela tenha feito? Ah, nossa, o sol bate ali, que bonito. Ah, gostei da vista, tal. Então, assim, uma das coisas que vai te fazer perder o medo de vender é entender o quanto isso vai ser bom para o cliente. Tá? Então, pensar por essa perspectiva de que, de fato, eu estou ajudando. Tá? Isso é muito num nível, assim, de trabalhar a mentalidade mesmo, sabe? Sair do pensamento de estou precisando vender, estou querendo essa comissão e o meu dinheiro vai vir através disso, tenho os meus boletos para pagar, é sair desse mindset para o mindset de o que eu tenho a oferecer é capaz de impactar positivamente a vida de alguém. Acho que com isso, é uma questão de mentalidade que já muda tudo. E pensando em técnica, nesse caso, né, o momento da demonstração, que você fala o preço. Se você, no caso, no teu serviço, por exemplo, no meu serviço se aplicaria, né, que a gente faz uma reunião ali com o cliente e tal,
Se você não tem conforto para falar o preço, custa 20 mil, você apresenta a tela, diz quais são as condições, né? Você já apresentou todo o teu, enfim, já deu todo o teu pitch ali de venda, mas não fala o valor, deixa que a pessoa veja o valor e diga, olha, então trabalho aqui com esses valores que são tabelados e tudo mais, e já parte para a técnica de fechamento. Queria saber para vocês se a gente já pode combinar de fazer a tua primeira reunião, para que a gente dê início ao projeto. Então, assim, se você tem um desconforto muito grande de falar de preço, parta para a técnica de fechamento, que é esse fechamento direto, já marcando a reunião, marcando a data, marcando o dia, né? Não pronuncie se isso for difícil para você. Faz sentido, Vi? O que você acha dessa dica? Faz sentido. O problema é que na hora lá do vamos ver, trava, né? Na hora do vamos ver, a gente acaba travando. Eu acho que como tudo na vida, é prática, né? Você vai praticando. Inclusive, para quem não sabe, né? A gente está fazendo troca de mentorias, então a Sabrina é minha mentorada, mas é minha mentora também, e uma das coisas que a gente combinou já no primeiro encontro dessas mentorias foi que a gente faria a prática, né, que eu apresentaria o meu serviço para que ela pudesse ver justamente esse momento da negociação, para que a gente pudesse realmente treinar isso. Eu te digo, Sá, que assim, eu já perdi muitos negócios, muitos mesmo, incontáveis, porque na hora H eu travo, literalmente. Uma coisa que eu fazia antes, que isso pelo menos eu não faço mais, antes eu só enviava a proposta. Isso já não pode, já conversamos sobre isso. Já, não, isso eu não faço mais. Hoje em dia eu apresento a proposta. Você apresenta, não se envia. Eu apresento. Percebi uma mudança realmente na condução ali de mostrar o valor do meu serviço, realmente, quando eu estou apresentando. Porque nesse momento de apresentar, eu conto um histórico de uma bagagem que eu tenho profissional, que se a pessoa pegar aquilo ali pronto, ela nem vai ler. E ela nem vai saber, no final das contas, por que é que aquele preço é alto. Mas se ela entender... se ela entende o teu histórico, ela já vai construindo o valor. Na verdade, tá barato. Na verdade, eu acho que não vai ser o baratinho da menina que me apresentou ontem, porque essa aí tem mais estofo. Exato. Né? Tem mais histórico. Eu chamo de calos nas mãos. Isso. Eu tenho calos nas mãos. Então, e esse preço aqui é porque tem um valor por trás. E esse valor tá aqui, ó, em calos nas mãos. Calos nas mãos é o jogo de cintura que eu vou saber dar na hora que acontecer uma coisa que aquela pessoa ali que não tem toda essa experiência talvez não saiba, né? Então, realmente, isso faz total diferença. Não, e é o que eu falei lá no início, que são pessoas nas pontas, ele tá comprando um serviço, mas ele tá comprando você primeiro. Sim. Então, é isso. Por isso que o vendedor precisa cuidar com a abordagem, por isso que o vendedor precisa ter vários cuidados na comunicação, porque primeiro ele vai comprar você, para depois comprar o que você vende. Então, esse momento de fazer a reunião, contar a tua história, apresentar ali qual que é o serviço, o plano, o planejamento que você definiu para ele, faz toda a diferença, porque... por mais que hoje haja muita informação na palma da mão e muitas vezes os clientes conhecem muito bem, a maioria das vezes ele já pesquisou, ele já sabe aquilo que ele está comprando, ainda nós que somos as pessoas especialistas no assunto, tanto nós no nosso assunto, como o vendedor da Casas Bahia, que é o que está todos os dias lá, né, cumprindo uma jornada de trabalho com aqueles produtos. Então, assim, o cliente ainda vê o vendedor como autoridade naquele assunto, tá? Por mais que o vendedor conheça, por mais que seja um produto mais simples, é para ser autoridade. Se não é autoridade, é porque o vendedor não está fazendo o trabalho dele direito. Mas o ideal é que a gente chegue na Casas Bahia para fazer uma compra de um fone de micro-ondas e a pessoa que nos atenda tem autoridade naquele assunto, porque é ele que passa lá todos os dias. Então, ele vai saber me dizer a diferença de uma marca para outra, qual são a potência de um e outro e tudo mais. Então, por isso que esse momento é tão especial, né? Esse momento de estar em contato com o cliente, e inteligência artificial não vai substituir isso, tá? Porque inteligência artificial não se relaciona. Então, isso também dá pano para manga esse assunto, mas... Outro podcast, isso aí. Outro podcast, mas o bom vendedor vai se aliar à inteligência artificial para ser um vendedor melhor ainda.
Muito bom. Eu vou, só para finalizar, que acho que a gente já está chegando ao Estamos fim. chegando ao final. Eu queria trazer, você falou agora de pessoas, né? Que no final das contas é o vendedor falando com pessoas. Eu queria trazer também esse conceito para o marketing de conteúdo e deixar algumas dicas práticas também Tá. em relação a isso. Porque o que eu falei lá no começo? Como a pessoa pode perder o medo de vender, né? Isso. Porque o que e eu quero contar depois como que eu perdi o meu medo de aparecer. Ótimo. Não é de vender, de aparecer. No teu caso é o medo de aparecer. O Como é meu que a medo de pessoa perder perde? eu não perdi ainda. Então, vamos lá. Rede social, pessoas, né? Tá. É uma rede que nasceu com o intuito de socialização, social, sociedade, pessoas. Logo, pessoas se conectam com pessoas. Então, é importante entender que, mesmo que você seja uma grande marca, contar histórias, o storytelling que a gente chama, né? Uhum. Contar histórias através de pessoas que usam essa marca é importantíssimo. Nas redes sociais, quando eu sou uma prestadora de serviço e eu tenho lá uma rede social, @vimagalhães, com 4 S's, eu ali estou me posicionando como uma pessoa, como uma profissional, e logo mostrar um pouquinho da minha vida pessoal pode, por quê? Porque eu vou fazer com que as pessoas se conectem a mim. Uhum. Então, é importante. O fator humano da coisa, Isso. né? Vai se conectar Mas falando com o que você tem. mas falando das dicas práticas, então. Isso. Primeiro ponto, pare de se julgar. Pare de se julgar. Porque quando você está se julgando, é porque você julga outras pessoas também. Uhum. Então, esse é o segundo passo. Pare de julgar as pessoas. Sabe aquela coisa de estar ali rolando os reels e falar, nossa, que ridícula. Nossa, como é que tem coragem? Uhum. Pare com isso já. Porque aquela pessoa ali tem coragem de ir ali, dar a cara a tapa e vender o que ela tem para vender. Ela tem uma atitude que você não teve, né? Então, Exatamente. Né? Hoje passou para mim uma médica falando sobre procedimentos estéticos. E eu não cheguei a me aprofundar no perfil dela para entender, mas assim, ela tinha um problema ali na dicção, falava com um pouco de dificuldade, talvez tenha até alguma questão ali, algum distúrbio, alguma coisa nesse sentido, pelo jeito dela. E ela viralizou. Eu lamento muito quando eu percebo que a pessoa viralizou porque acharam estranho. Uhum. Entendeu? Só que como eu falei, eu não me aprofundei no perfil dela, mas ali nos comentários eu entendi que é uma pessoa altamente inteligente e competente no que faz. Ela só tem um problema de dicção, talvez, um comportamento meio diferente do que a gente vê por aí. Uhum. Fora dos padrões. Fora dos padrões. Então, quando a gente julga isso como que ridículo, é porque a gente também corre o risco de ser julgado, e quando a gente vai se apresentar, a gente fica com medo justamente de vão me achar ridículo. Uhum. Então, acho que o ponto 1 e ponto 2, não se julgue e pare de julgar o outro. Boa. Ponto 3, pega o celular, quem que é a pessoa que você mais confia? Que você tem mais, que você se sente mais à vontade para fazer coisas ridículas. Uhum. Pega o celular e começa a mandar mensagens de vídeo para essa pessoa e vá se acostumando com o vídeo. Uhum. Consuma. Eu costumo dizer assim, quando a gente consome, se eu quero melhorar a minha parte de criação de arte, que é uma coisa que eu não domino, não sou designer, eu só vou conseguir melhorar se eu consumir arte. Então, consuma aquilo que você quer desenvolver. Então, se você quer desenvolver o vídeo, consuma vídeo. Se você quer desenvolver a parte da sua presença nos stories, consuma os stories dos outros. Uhum. Quarto ponto. Entenda, quando você postar algo, você quer que as pessoas engajem. Logo, você precisa engajar também. Não é só venha a nós o vosso reino. Você tem que, sim, até porque o algoritmo gosta disso, interagir com o conteúdo alheio, né? E até porque quando você percebe que é tão difícil produzir conteúdo, tão difícil que as pessoas engajem e se interessem realmente por aquilo, que você começa a valorizar o conteúdo do outro também. Poxa, eu sei que ela gastou um tempo ali, então eu vou curtir, eu vou comentar. Isso, porque você tem a skin da game, né? Você tem a dor na própria pele. Você sabe que demora pra editar, que você grava 50 vezes pra sair um bom. Então, você tem um olhar um pouco mais empático também com o outro.
quinto ponto é, entenda aquilo ali como parte do teu negócio. É a tua área de comunicação. Então, você precisa ter, sim, um tempo destinado àquilo. Para quem trabalha home office, que tem mania de trabalhar de vestir qualquer roupa, peraí, você vai aparecer ali vendendo o teu serviço ou teu produto. Você tem que, no mínimo, estar apresentável, né? Cabelo lavado, eu costumo dizer que cabelo lavado, Sim. o mínimo de uma maquiagenzinha feita para as mulheres, a barba feita para os homens, né? Não vai aparecer de qualquer jeito, né? Não, de forma alguma. E por último, eu diria o seguinte, relaxa um pouco. Porque não é tão simples. Não é. Já aconteceu muito de clientes chegarem a mim assim. Ai, agora a Vi vai me atender, a Vi faz um conteúdo muito massa, eu vou bombar. Calma! A gente pode chegar lá, sim, mas não é tão simples como você está pensando. Hoje em dia. A jornada é longa, né? A jornada é longa. Não dá pra e outra, menosprezar. hoje em dia, aí a gente entraria em outro mérito que não vai dar tempo aqui, mas hoje em dia os conteúdos que viralizam não necessariamente têm valor real como aquele conteúdo que você tem para apresentar. Sim. Então, lembre-se, de novo, redes sociais dependem de pessoas, não só de um robô. O robô funciona de acordo com o comportamento do usuário. Então, você tem que agradar o usuário e não o robô. E aí, a gente... Até porque o robô, o algoritmo muda toda hora, né? Muda então, toda hora. A gente nunca vai conseguir agradá-lo o suficiente, porque ele sempre vai estar mudando. Exatamente. Então, eu diria que se começar com esses 6 passos aí, já tá numa boa caminhada. Legal. Bom, para fechar, a gente falou aqui sobre o medo de vender e o medo de aparecer. Eu quero contar rapidamente, nos últimos minutinhos aqui que temos, como que eu perdi o meu medo de aparecer e resolvi gravar o meu primeiro story. Eu não só gravei o meu primeiro story, como eu mandei para um monte de gente que me inspirava, tá? E com isso eu conquistei, enfim, vários contatos, um network incrível. Isso é história para outro dia. Mas eu estava com esse planejamento, já tinha criado o método Vendedor Estrela, já estava com o método Vendedor Estrela, atendendo algumas empresas e tudo mais, e não começava, porque eu nunca tinha gravado na minha vida um stories falando. Eu só gravava foto, né, estático. Bumerangue. No máximo, mas nunca tinha feito um falando na vida. Eis que, como tudo na vida, eu acho que quando a gente se propõe a fazer algo novo, a gente tem que o quê? Estudar, né? A gente tem que ir atrás de entender quem que está fazendo aquilo da forma correta, quais são os caminhos e buscar pessoas, né, que já estão... Então, eu gosto da ideia de modelos e fonte, bibliografia, estudar sobre isso. Então, eu fui ler o livro Tribos, que é um livro que eu amo, do Seth Godin, que eu indico para todo mundo que me comenta que quer começar a fazer conteúdo, mas que, meu Deus, tenho medo. Leia Tribos, porque Tribos é, assim, eu acho que é um marco. Para mim foi. Parêntese, tribo, comunidade, cluster, tudo a ver com aquele grupo de pessoas. Exato. O nome do livro é Tribos. Eles precisam que você os lidere. Então, ele defende que todo mundo pode ter uma voz. Todo mundo hoje é capaz de construir a sua própria tribo. A gente só não faz isso porque a gente está muito preso aos velhos conceitos do que é liderar. Então, assim, um livro fantástico, Seth Godin, Tribos. E a segunda coisa, eu assisti uma live, que foi o que virou a minha chave, e eu vou deixar isso aqui, tipo assim, jogar no final do nosso podcast, que é o seguinte, isso que você falou de medo de ser julgado e o hábito de julgar as pessoas. Nessa live, eu vi 2 grandes empresários falando sobre... Foi muito interessante, assim, para mim foi mind-blowing total. Quando você tem medo de ser julgado, medo de parecer ridículo, que é aquilo que você falou lá no começo, na verdade isso é vaidade. Por que a gente tem medo de parecer ridículo? E daí se eu parecer ridículo? E daí se outra pessoa que eu nem conheço estiver zoando na minha cara? Vaidade. Então é a vaidade que faz com que a gente tenha medo de se expor. Porque a gente não quer lidar com as críticas, a gente não quer lidar com o julgamento dos outros. Por quê? Porque a gente é vaidoso demais para isso. Brené Brown tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que fala sobre vulnerabilidade. Isso, e isso tem total a ver com o que você está falando, né? Realmente, quando a gente vai se expor, a gente está se tornando ali vulnerável. E a gente está deixando para trás a vaidade. A vaidade, exato. Então é isso. Então, o medo de ser julgado vai diminuir quando você entender que, puxa, vou ser vulnerável, vamos julgar mesmo.
vão te julgar, tá? Posso falar, isso podemos com falar, né, certeza. Vi? Não é verdade? Sim, Vão julgar, com inclusive os certeza. mais próximos, tá? Exato, exato. Então isso vai acontecer, tá? Mas não seja vaidoso e entenda que o que você tem a oferecer para o mundo é mais importante do que o julgamento das pessoas, certo? Sá, muito obrigada por ter topado, Ai, por ter topado esse Obrigada. podcast. Até arrepiei aqui. Eu também. No final das contas, a gente conseguiu vencer o primeiro episódio, né? O episódio piloto. A gente estava super ansiosa pela manhã, antes de Sim. começar. Começamos entre trancos e barrancos aqui a nossa apresentação, mas no final a gente conseguiu. Isso. Primeiro de muitos, né, Vi? Primeiro de muitos. Afinal de inclusive. contas, a gente tem muito a dizer. Sim. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai se interessar em ouvir e quem não se interessar, tudo bem. A gente quer falar com aqueles que querem nos ouvir. Isso, com as Não é? nossas personas. Isso. Até a próxima, então, obrigada, Sá. Vamos só deixar nossas redes sociais? Boa, né? bem lembrado. Então, o meu é Sabrina, _vendedora estrela, no Instagram. E o meu é o @Vi Magalhães. VI Magalhães, com 4 S's. E é isso, obrigada. Obrigada pela audiência. Se você gostou desse episódio, é o nosso primeiro episódio. Então, faz uma gentileza, vai lá no nosso Instagram, deixa a tua mensagem dizendo o que você achou. Se tiver ideias também para nos dar, né, de temas que possam ser convergentes aí de marketing de conteúdo e vendas, vai ser muito bem-vindo, porque a gente está começando essa jornada, então a gente conta com vocês. E compartilhe.